Wonderful, wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads down and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty. Estava quase pronto para tomar um gole da sua taça. Os seus olhos pareceram arregalar-se quando ele se voltou e olhou em direção ao castelo. Pois ele viu vindo do céu a mão de um homem. E ela começou a escrever para cima e para baixo na parede. Eu quero que você note. Ela escreveu no reboque. Agora, talvez os castiçais estavam distante das decorações cintilantes deles, onde estavam tendo o moderno rock and roll deles, e as luzes tremulavam contra a parede. Deus não faz as coisas pelos cantos. É bem embaixo das luzes onde Deus fala e move. De modo que sua escritura sobrenatural estava no reboque da parede à vista de todos eles. E o rei deve tê-la visto primeiro. Este moderno anedotista, bom comediante de rádio, ator de televisão, quando inclinou o copo para beber ou a taça, o que ele tinha em suas mãos, os seus olhos se arregalaram e sentiu-se todo assustado. Imaginaria que sim. A Bíblia disse que os seus ossos se soltaram fora de junta. Ele seguramente estava todo assustado, com certeza. Quando Deus começa a mostrar os seus sinais, é hora de ficar assustado. Isso mesmo. E quando ele notou a sua música de rock and roll, o deixou assustado. E então, quando ele notou esta escritura na parede, posso imaginar as mocinhas com seus lábios pintados quase como não sei o quê, e o seu cabelo cheio de decorações cintilantes, jogando-o de um lado para outro, e com estes soldados bêbados, dizia, queria saber qual é o problema com o moço hoje à noite, enquanto ela soluçava. E algum rapaz a agarrou e disse, muito bem, vamos dançar esta próxima juntos. E a música parou. Oh, esta grande nação pecadora,
Qualquer hora, os seus rock and rolls vão parar. Se vocês não ouvirem a voz de um pregador, vocês darão ouvidos à mão de Deus em julgamento algum dia. Mas o rock and roll cessará, do mesmo modo que os conjuntos cessaram e tocaram Mais Perto, Meu Deus, de Ti, no Titânico. Algum dia você vai mudar esse som. E a música parou. E eles notaram o seu anedotista, o seu astro na transmissão do programa de televisão. E ele estava em pé, os seus joelhos batiam um contra o outro. Quando ele olhou e viu esta grande coisa acontecendo, porque, ele disse, todas as paredes em volta são fechadas. Eu tenho os meus guardas em pé no portão, o homem de minha escolha. Mas você está vendo, Deus não tem que entrar no portão da maneira que você pensa. Ele desce da glória. E a sua mão estava escrevendo na parede. E rapidamente, estando em um lugar muito moderno, a Bíblia disse que ele chamou todos os seus adivinhos, astrônomos, todos os bispos, os doutores e os papas e os cardeais e assim por diante. E disse, agora lhes digo, senhores, lhes dei o privilégio de pregar e fazer o que quisessem, agora interpretem para mim aquilo na parede. Mas exatamente como foi então, assim é agora. Eles não estavam acostumados com o sobrenatural. Não sabiam nada sobre isso. Não sabiam como interpretar línguas desconhecidas. Eles não sabiam nada a respeito de uma língua celestial. E foram emudecidos. Não sabiam nada sobre isso. E enquanto todos eles estavam em pé aí, lembre-se, esta é a introdução do reino gentio. E como entrou debaixo do sobrenatural, sairá debaixo do sobrenatural. Mas estes bispos e cardeais e grandes doutores não puderam interpretar o sobrenatural. Eles não sabiam nada sobre isso. Eles examinaram todos os seus livros de arte e não puderam achar nada que se comparasse com isso. Você está vendo? Coisas espirituais são espiritualmente entendidas. E então estavam todos transtornados e não sabiam o que fazer. E finalmente, uma pequena rainha, lembre-se, ela não estava na festa de rock and roll. E a única maneira que ela soube que algo estava acontecendo, palavra veio a ela de que o rei estava todo assustado e a festa havia parado. Ela teria dado uma dos bons crentes. E, de uma maneira ou de outra, ela tinha sido uma que não havia esquecido. Ela correu para a festa e quando ela viu o moderno anedotista todo assustado e todo o seu conjunto, ela disse, "Oh, rei vive para sempre." Mas ele não sabia que estava morto naquele mesmo momento. Disse, "Vive para sempre." Sei que estás todo incomodado a respeito dessa escritura na parede, e vejo o Papa e os bispos e os cardeais e os doutores em divindade, e nenhum deles pode ler isso. Mas, ó rei, deixa-me dizer-te algo. Há um homem em teu reino que sabe a respeito do sobrenatural. Oh, que coisa! Quando vemos a escritura na parede hoje, mas há um homem que sabe a respeito disso. Pode ser que você tenha passado pelo consultório de cada doutor na cidade e eles lhe disseram, você tem que morrer, mas há um homem. Pode ser que você tenha andado em pecado ao ponto da sua alma estar negra como as paredes enegrecidas do inferno, e você está pronto para cometer suicídio sem esperança. Mas há um homem, e o seu nome é Jesus.
Ele conhece o sobrenatural e Ele está em nosso reino. Pois somos os filhos do seu reino. Há um homem, disse, ele conhece o sobrenatural. Pois faz anos que se encontrou o Espírito de Deus nele. E ele tinha um espírito excelente. Ele podia interpretar sonhos, tinha visões, e cada um deles estava exatamente certo. Por isso, não estejas perturbado. Dá-me apenas alguns minutos, eu o trarei aqui. Haverá um dia que você pedirá o auxílio dele. Pode ser que você não tenha lugar para ele em sua casa. Você está ocupado demais, assistindo televisão, jogando baralho, bebendo cerveja, frequentando festas de rock and roll. Mas há uma hora que você vai pedir o auxílio dele. Isso mesmo. É assim Daniel foi trazido. E quando foi trazido um pregador de retidão, um homem de Deus, não poderia imaginar um homem de Deus vivendo em tal lugar como esse, a menos que tivesse clamado contra esse lugar. Mas, você está vendo, o rei não havia prestado atenção nisso. Por essa razão é que ele estava na condição em que se encontrava. E trouxeram a Daniel, e ele disse, por que não podem os teus papas e doutores interpretarem para ti? Eles não tinham nada com que interpretar. De modo que, o que aconteceu? Daniel disse, ó Belsazar, sabias de todas estas coisas? Elas não te estão escondidas. E eu digo aos Estados Unidos, eu queria fazê-lo neste minuto ouvir a minha voz. Você não é ignorante a todas estas coisas? Sim, como as nações antes pecaram e fizeram o que nós temos feito, nós somos pesados na balança e achados em falta. O que aconteceu com a França? O que aconteceu com a Alemanha? O que aconteceu com as outras nações que foram com vinho, mulheres e muito divertimento? Sempre acontece dessa maneira, e não estamos isentos do julgamento. Deus é justo. E ele disse, o teu pai, como Deus o fez uma grande nação, mas ele se esqueceu disso. E ele fez as mesmas coisas que tu estás fazendo, e Deus o transformou em uma besta selvagem. Disse, tu estás ciente destas coisas, e então tu tomas os seus vasos santos e caçoas deles. Note, ele disse, a Escritura foi colocada na parede, e desta vez o teu reino está contado. Em outras palavras, olha aqui, companheiro, os teus dias estão contados. Teu reino é tomado de ti e dado a outra nação. Uma nação brutal, irreligiosa, uma que é ruim como eles são. Deus faz pecado combater pecado. Eu me pergunto hoje, bem naquele mesmo momento, peço licença de dizer primeiro que, quando ele estava em pé lá, observando aquela escritura na parede, pouco sabia ele que bem embaixo daqueles portões, naquele mesmo momento, os guardas haviam sido mortos. E os soldados estavam nas ruas, assassinando os guardas do palácio. Eles estavam nos degraus, e aquelas mulheres em pé lá, longe de seus bebês, longe de seus maridos, e maridos das suas esposas, todos embebedados, ouvindo algum tipo de dança moderna e comportando-se levianamente. E os soldados estavam nos degraus. Em alguns minutos o rei seria cortado. Toda aquela porção de homens bêbados seria morta por uma nação ateia, nação possuída pelo diabo. E as mulheres teriam suas roupas arrancadas de seus corpos, moças e todas,
e violentadas na rua, e depois apanhadas pelos calcanhares e rebentariam suas cabeças pelas paredes. Cortariam elas depois que haviam vivido com elas em concupiscência. Irados, soldados bêbados, estava à porta, pois foram pesados na balança e achados em falta. E me pergunto hoje, em todo o nosso moderno comportamento leviano, todo o rir e caçoar dos cultos de cura, rir e caçoar da igreja de Deus vivo, e indo como a Bíblia disse que fariam, obstinados, orgulhosos, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Será que, neste dia, quando pensamos que estamos tão seguros, e de repente descobrimos que a Rússia está 5 anos em nossa frente, em ciência? Temos estado em festas demais. Temos andado demais em pecado. A igreja está tão adormecida, não mais se interessa por reuniões de oração. Eles estão despreocupados. Eles também colocam uma voz contra o real, verdadeiro Espírito do Deus vivente. Eles não querem tê-los. São tão denominação, vestidos tão elegantes. Não têm tempo para reuniões de oração. Estão nas televisões e filmes e perambulando aqui e acolá. E em festas ébrias e coisas assim. É verdade. Isso pode parecer coisa ultrapassada, mas é o que a nação precisa hoje. Há efeminismo demais com o Evangelho, com luvas de borracha. Tem que ser lidado com mãos descobertas pelo Espírito Santo. Verdadeiramente. Billy Graham disse mais ou menos 1 ou 2 semanas atrás, em uma das suas mensagens, disse, esta nação pode tornar-se um satélite para a Rússia a qualquer hora que a Rússia desejar. Onde estamos? Você compra os discos de Elvis Presley e fica em casa em troca da igreja para ouvir Nós Amamos Suzy um dia destes. Você é pesado na balança e achado em falta. O que tem acontecido? Há uma escritura na parede. Os russos colocaram um Sputnik que não podemos controlá-lo em nada, a 500 milhas da Terra. E poderia pôr meia dúzia deles sobre os Estados Unidos nos próximos 30 minutos e ligar para cá e dizer, renda-se ou seja um monte de cinzas em alguns minutos. Eles podem fazer isso. Não há nada que podemos fazer para pará-los. Está nas mãos deles, comunistas sem sangue, sem coração, irreligiosos. É isso que Deus usa para fazer o pecado vir à luz. Certamente é. Se você ler a Bíblia, a Rússia tem que fazer isso de acordo com Apocalipse. Muito bem, vocês mestres em profecias podem discordar com isso, mas apenas esperem até que haja terminado. A Rússia é colocada aqui para esse mesmo propósito. A Bíblia assim o disse. Agora, aqui está ela com um Sputnik. Nós tentamos soltar outra noite. Pensamos que íamos fazer o tanto quanto eles fizeram. Levantou 3 pés do chão e fracassou. Rock and roll é pecado demais. Somos pesados na balança e achados em falta. Deus, sê misericordioso. O que vamos fazer? O que aconteceria se eles mandassem aqueles Sputniks com aqueles mísseis e dissessem, renda-se ou torne-se um monte de poeira em 5 minutos? Naturalmente, o nosso governo, para salvar a vida, se renderia. É a única coisa que poderiam fazer. Então, o que aconteceria a alguns de vocês americanos? Todos nós aqui, não aqui, mas quero dizer nacionalmente falando. Vocês, moças espertinhas, que andam com seus lábios pintados como algum tipo de botão de rosa, e ririam-se de um pregador na esquina pregando o Evangelho. E você, pequeno adolescente, que acha que tem mais senso do que você tem inteligência para controlar, o que vai acontecer com você, papai, que senta-se em casa à noite com mamãe
e assiste à televisão enquanto Júnior está no carro incrementado. E a irmã está na cantina em algum lugar e ela está lá dançando seu rock and roll. E você está assistindo à televisão e caçoando do Evangelho. O que vai acontecer com você, membro da igreja? Qual vai ser o seu resultado? Pode ser que você tenha o seu nome em todo o livro ou a maior igreja da cidade. Mas a menos que você esteja debaixo da segurança do sangue do Senhor Jesus, você perecerá com aqueles que perecerão. Não há esperança para você. O que vai acontecer? Há um Sputnik lá em cima. E o que aconteceria? A nação se entregaria, claro. É a única coisa decente que o governo poderia fazer. Então o que acontece? Onda após onda de navios de carregamento de soldados, onda após onda de aviões, aterrissariam nesta nação. As mulheres seriam violentadas nas ruas. O que você faria pertence a eles. Expulso do seu lar, eles tomarão o comando. O que acontecerá a vocês, mocinhas, e vocês, moços, e a todos vocês nesse tempo? Tem que se pagar pelo pecado. Não importa que nação seja ou quem seja, ele causa isso, individualmente ou uma nação. Vai se pagar por ele. É um bando de soldados brutais, ímpios, de cavanhaque, comunistas, agarrariam suas esposas e as violentariam, as suas moças. E você ficaria parado e gostaria disso? Não há nada que você possa fazer a respeito disso. O que causa isso? Porque você tem ouvido tais coisas como estes programas de televisão sobre rock and roll e pecado, e algum pregador frio e formal, incapaz de interpretar o sobrenatural. A Escritura está na parede. Isso mesmo. E somos pesados na balança e achados em falta. Quando isso poderia acontecer? Antes do clarear de manhã. Quem vai parar isso? Tente. A Bíblia diz que acontecerá. Mas deixe eu lhe dizer, isso nunca tocará a igreja do Deus vivo. Nós teremos desaparecido até esse tempo. Assim, amigo, ouça. Se essa coisa está tão próxima e vemos a Escritura na parede, não há nada que possa impedir esta coisa de acontecer agora. Os Estados Unidos receberam pregação, o sobrenatural foi feito, continuamente caminham bem por cima disso. Vá a um país em algum lugar e realize um reavivamento e tenha 40 convertidos numa semana, e volte em 6 semanas, você não tem 4. Todos os peixes foram pescados da velha lagoa. Deus tem apenas tantos que ele elegeu. E quando o último estiver dentro, isso fecha a porta e está terminado. Então não sobrou nada a não ser julgamento quando a misericórdia foi rejeitada. E aqui estamos no final da estrada. O sobrenatural está sendo efetuado. Estão rindo e caçoando disso. E por último, Deus tem vindo em seu próprio poder, em seu próprio Filho amado, para obrar através de sua igreja, e dizem que isso é espiritismo ou o diabo. O que mais pode ter sobrado a não ser julgamento? E aqui está a Escritura na parede. Mas se isso está tão perto assim, e qualquer mestre sabe que a igreja vai no rapto antes que a tribulação se estabeleça. De modo que, se isso está tão próximo, poderia acontecer antes de amanhã de manhã, e o rapto está mais próximo que isso. Oh, bendito seja o nome do Senhor! A vinda do Senhor está próxima! A Escritura está escrita e está escrita na Bíblia, e estamos vivendo para ver isso. Você quer, por persuasão da minha voz, receber a Jesus Cristo nesta hora? Arrependei-vos e seja batizado, disse Pedro, cada um de vós, em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e aos que estão distantes. Porque também não há outro nome dado debaixo do céu entre os homens, pelo qual devais ser salvos.
A menos que você seja de Cristo, você pode ser metodista, batista, pentecostal, nazareno, católico. Você está perdido até você se tornar de Cristo. E Cristo entra em você, é o novo nascimento pelo Espírito Santo. Receba-o hoje à noite enquanto oramos. With your heads bowed, Com suas cabeças inclinadas, I just wonder this. eu só queria saber isto. How many Quantos here aqui that know sabem que esta grande coisa aconteceria? you may go to bed tonight, Pode ser que você vá para a cama hoje com a sua esposa e de manhã ela terá desaparecido. Pode ser que vocês, pai e mãe, deem um beijo de boa noite em seus pequeninos hoje à noite e de manhã a caminha esteja vazia. E vocês correrão na rua para descobrir o que aconteceu com a senhora Jones. Ela desapareceu também. O rapto está próximo. A Bíblia tem claramente dado. E nesta reunião, enquanto você tem a chance, bem como homens de inteligência e mulheres de inteligência, por que você não considera essa chamada em seu coração e diz: Senhor Deus, enche-me com aquela vida eterna? Porque se o seu espírito ainda é uma concepção intelectual, você vai em direção à terra. Mas o Espírito de Deus, que vem do céu, entra no seu coração, ele dará o Espírito Santo em você. Quando a tribulação vem, o Espírito Santo, volta ao seu Criador e você vai com ele. Não importa quão religioso você seja, não irá, a menos que haja algo aí para levar você. Quantos hoje à noite, com suas cabeças inclinadas, diante desta mensagem, ergueriam as mãos ao Cristo e diriam: Deus, enche-me com o teu Espírito Santo. E se tu vieres, eu quero ir contigo. Vocês levantariam as mãos? Deus lhes abençoe, simplesmente por toda a igreja. Literalmente, 200 ou mais mãos levantadas no ar. Pecador amigo, se você nunca aceitou a Cristo, você levantaria a sua mão nesta ocasião e diria: Senhor Jesus, sê misericordioso comigo. Deus abençoe a senhora, Deus lhe abençoe aqui, você lá atrás. Alguém mais? Apenas lembra-te de mim, Senhor. Deus lhe abençoe aqui embaixo. Que o Senhor esteja com vocês. Lembra-te de mim, ó Senhor. Meus olhos se acabaram de abrir. Eu compreendo que talvez eu tenha professado ser um cristão por longo tempo, mas nunca soube o que é nascer de novo. Eu nunca recebi o Espírito Santo. Portanto, aquele que não nascer de novo, de maneira alguma, entrará no reino. Saving me, what does it do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer. Praise.